Oiê, tudo bem? Meu nome é Nadir, sou instrutora. Atualmente, a minha profissão que prevalece é motorista de caminhão, mas eu já fui instrutora. Então, uma vez instrutora, sempre instrutora. Eu vou compartilhar com vocês, vou passar para vocês umas dicas para passar no exame, ou pelo menos lembrar tudo que precisa para um exame prático. Lembrando que na aula de hoje, nessas instruções que eu vou passar para vocês, ela está inclusa também a parte teórica. Não temos prática, então é prática e teórica, teórica. Essa que é a verdade. Então, para começar, para você acompanhar o meu vídeo, vai até o final, porque são 5 processos, são 5 dicas, são 5 maneiras que você vai conseguir lembrar de passo a passo no dia dos exames. Então fica comigo, se inscreve no canal, dá um like, compartilhe e anota aí nos comentários a sua dúvida mais cruel, os exames que você fez, se você reprovou, e se você tentar lembrar os seus erros é muito melhor, tá? Então, aqui eu vou passar para vocês os detalhes para que vocês lembrem sempre dos erros de vocês, caso venha a reprovar. Mas a ideia é que vocês lembrem de tudo, porque o pior de todos os exames eu participei, eu vi, eu entendi a situação de cada aluno. A reprova é psicológica, é muito raro alguém que vá para o exame sem saber o que está fazendo. Então me acompanhe, segue aí o canal. Gente, por favor, me ajude. Quero passar as informações da minha vida como profissional. Então toda segunda-feira eu espero, eu acredito que vocês vão me incentivar muito a postar vídeos falando sobre a primeira habilitação, que foi um período que eu tive muito conhecimento, graças a Deus. Então quero passar essas informações que eu tenho para vocês, para ver se vocês tentam não reprovar tanto nos exames, quem sabe, e também não falar, tipo, usar da reprova para culpar o instrutor ou o examinador. Tenta ver os seus erros, tenta saber o que você errou, no que você errou, para que você possa corrigir nas aulas e no próximo exame passar. Então, eu tô aqui só para relembrar alguns detalhezinhos muito importantes, que são aqueles que mais reprovam, tá? Então, eu espero que vocês se continue aí no vídeo e se entenda, ou nos comentários você passa para mim onde foi os seus erros, os maiores erros, o porquê do seu erro, e se foi o nervosismo. Eu não recomendo ficar tomando calmantes, eu só recomendo uma boa noite de sono e dormir cedo, para que normalmente os exames são de manhã, aquela espera angustiante, muitas vezes você espera 1 hora, parece que é uma eternidade. Bem, a ideia desse vídeo, a ideia de compartilhar essas experiências que eu já tive na minha vida, na minha função, na minha profissão de instrutora. Não vou falar termos técnicos, não tenho a intenção de ficar explicando, justificando termos técnicos. Não, a ideia é falar o mais claro possível. O carro morreu, você é roda presa, quando você não desenvolve o carro, o veículo é preciso desenvolver, quando você não dá seta, sorocabano, dizem que é sorocabano. Eu entendo que é para quem dirigiu o caminhão, que foi para Goiânia, foi para o Espírito Santo, foi para o Rio de Janeiro, foi para vários outros lugares. Eu entendo que é geral. As pessoas, o que mais tem nas estradas? Eu tenho 53 anos, 33 anos de 33 anos de habilitação. Vocês acham que há 33 anos, quando eu tirei a minha habilitação, quando eu fiquei habilitada, as regras eram o quê?
Você entendeu? Então tem muita gente que não é instrutor, tem muita gente que não fez cursos, tem muita gente que está aí dirigindo com aquela habilitação que foi renovada, mas não teve cursos, né? Então foi renovada e não teve curso, entendeu? Então muitas vezes não são obrigados, essa que é a verdade. Não se interagem com as coisas, embora no exame, que seja um assunto que eu vou falar depois, que é o PCD, você, com toda a sua habilidade, com todos os seus anos de habilitação, você precisa passar por o mesmo exame que é a primeira habilitação. Então, se atente que as regras, elas têm todo sentido. Muitos alunos chegam com medo da baliza, mas na verdade o exame ele não começa na baliza. Muitos conseguiram chegar até dentro do carro, mal colocava o cinto de segurança, ou muitas vezes não colocava o cinto de segurança. Então, o primeiro momento, a primeira dica que eu dou a vocês é sempre pense naquele momento, no momento inicial do exame. O início do exame, o que é? Você entrar no carro, a hora de você fechar a porta, você precisa ter a certeza de que a porta está fechada. Na hora de você sentar, você vai ter que ajustar o banco, porque cada um tem o seu tamanho. Ajustou o banco, ajustou retrovisores dos três lados. Os três retrovisores, seja do direito ou esquerdo, seja o central. Então, todos têm que estar super alinhados para o seu tamanho. Banco, os retrovisores, e a hora de você colocar o cinto, já tem que estar tudo preparado. Então, colocou o cinto, aí você não esquece que você tem que sinalizar, você tem que baixar o freio de mão, você não esqueça que você tem que ter a autoridade do seu lado. Mais um detalhe, muitos se preocupam com a cara do examinador. Esquece a cara dele, ele pode ser simpático, pode ser lindo, pode ser maravilhoso, mas você não está ali para avaliar ele, é ele que está para te avaliar. Então, nesse momento, você precisa se atentar ao comando dele, e não pela simpatia, não pelo que ele vai falar, não, nada disso. Você precisa se atentar ao comando dele, a hora de sair. Não esqueça que a sua parte é sinalização, olhar certinho para que você possa sair com segurança e não ter problema de ficar aí nesse momento. Bem, na arte de dirigir, você precisa ter 5 princípios. 5 princípios básicos? Não, eles não são básicos, mas eles têm que ser os principais motivos para que você possa se apegar numa aula, seja ela prática, seja ela teórica, que a teórica vem primeiro. Então, vamos todas se atentar na parte teórica. Essa que é a verdade, porque assim você deslancha na sua parte prática. 5. Primeiro, você precisa ter conhecimento. O conhecimento vem na aula teórica. Então, todos esses conceitos, todos esses princípios, essas maneiras, essas formas que você precisa lembrar para você trabalhar em qualquer coisa na sua vida, em tudo que você queira começar na sua vida, você precisa ter conhecimento, habilidade, atenção, precisão e decisão. Você precisa ter tudo isso. Se você não lembrar desses detalhes, você não vai conseguir chegar ao final. Então, em primeiro lugar, vamos ao conhecimento. Então, você precisa conhecer como é a arte de dirigir. Então, em primeiro lugar, você busca, se informe. E outra, para exame, é importante que você busque as informações do seu instrutor, porque ela não tem nenhuma autoridade maior nesse momento do seu lado do que o seu instrutor. Então, o seu instrutor está passando todas as dicas para você, todas as informações
que é pro exame. Para a vida é outra coisa, mas pro exame você precisa se atentar a isso. Então, conhecimento. Tudo você vai ter com o seu instrutor de sala de aula e instrutor na aula prática. Bem, agora a gente vai se atentar ao percurso. No percurso inteiro, antes você tem a baliza. No momento da baliza, lembre-se que a baliza ela é indicada pelo seu examinador. Não vai você decidindo qual é a baliza que você vai entrar. Ele vai decidir. As balizas normalmente estão numeradas, né? Então ele vai te falar: olha, você vai fazer tal baliza. Aí lembra sempre que você está com a seta para um lado. Então nunca se esqueça que nesse momento que ele falar para você qual baliza você vai fazer, você vai em direção a essa baliza e já sinalizando. Não deixa para sinalizar na hora que você chega na baliza. Lembre-se, sinalização, seta, 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 seta o tempo todo. Porque se você não der seta, você reprova. Então, põe na sua cabeça, sempre com sinalização. A sinalização é muito importante. O tempo que você está fazendo a baliza, o tempo que você está fazendo todo o processo do exame, todo o percurso do exame, entendeu? Essa é a verdade. Essa é as dicas que eu te dou. Vai numerando aí, porque eu acredito que tem muita zero. Mais do que 5, né? Essa que é a verdade. Se você passou da baliza, tá indo pro percurso, nunca se esqueça de deslanchar o carro. Tá em segunda marcha, de repente tá tudo livre, você vai ter que fazer um percurso, tá livre. Se você tiver certeza que você vai colocar uma terceira marcha e não vai dar problema, você não vai arrear, você não vai deixar o carro perder potência, é importante, te ajuda muito. Mas se o percurso é curto, se você fez uma parada no meio do percurso, que é a parada para fazer a rampa, né? A rampa de mão. E depois você vai chegar num topo que você precisa fazer uma rampa de pé. E você vai fazer uma ré, entendeu? Então lembre-se que se nesse percurso você precisar fazer esses... Então muitas vezes você nem vai utilizar a terceira marcha. Mas vai depender do seu percurso, entendeu? Muitas podem precisar atentar a isso. Então, tudo que você precisa estar atento às informações que o examinador esteja passando para vocês. Essa que é a verdade. Então, não tente fazer sozinho, porque muitas vezes ele vai falar: o que eu não falei para você fazer isso, o que você está fazendo, enfim. Então, não cria um clima. Ouve atentamente o que há para fazer. Pare se você tiver alguma dúvida. Se tiver um carro manobrando, você para, espera manobrar ou se informe com o seu... Então, todo cuidado é pouco. Sempre você tem que estar atento às informações do seu examinador, para que você possa fazer direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, sempre. Muitos se complicam com isso. Eu, antes de tirar a minha habilitação, eu tinha um sério problema antes de fazer o curso de instrutora, eu tinha um sério problema com direita e esquerda. Enfim, eu muito observava se a pessoa fazia a sinalização, ou então perguntava novamente para onde mesmo, assim a gente consegue entender. Essa que é a verdade. Pronto, você já tá descendo, ou você já tá indo para final, você já tá enxergando lá o final do seu exame até agora. Quem define se você reprovou ou não é o examinador. Se você encostou em algum lugar ou deixou o carro morrer e não está conseguindo fazer funcionar, então você pode ser parado pelo examinador. Caso contrário, enquanto você está seguindo em frente, não se autoavalie. Sempre deixa o último momento, certo? Por exemplo, muitos acontece de chegar no final e já começar a comemorar e esquece das regras.
ele vai pedir, muitas vezes, às vezes eles nem pedem. Tá tudo consciente de que você tem que fazer uma parada para entrar numa rua, você tem que sinalizar, você precisa tomar ciência de que você precisa chegar até o ponto onde é o encerramento do exame, você precisa desligar o carro, então você tem que fazer tudo uma regrinha, né? Você vai ter que estacionar, não é fazer uma baliza, você vai alinhando o carro até você deixar o carro bem alinhado, só que lembrando que você tem que manter um pouquinho de distância da guia, você não pode bater na guia no seu último instante. Então, sempre olhando à frente, nunca olhe no retrovisor a parte traseira, a não ser que você tenha certeza que a sua frente está alinhada. Se a sua frente está alinhada, parou o carro, olhe para a traseira, para o retrovisor, né, do seu lado direito, se a traseira também está alinhada. Se você vê que a traseira está fora, você anda um pouquinho mais, sem esquecer de alinhar a frente. Aí você espera o resultado. Nunca se autoavalie, espere o resultado. E nesse momento ele pode dar um resultado. Você passou, você está aprovada, você está top. Bem, eu acredito que consegui passar o exame todo para vocês. Olha, eu não tô aqui para ensinar você as regrinhas do que você precisa ser feito. Cada lugar ele precisa. Então eu tô aqui para reforçar um pouquinho da confiança que o seu examinador passou para você, entendeu? Então eu espero que eu tenha acalmado os nervos. Esse vídeo foi mais para você que vai fazer o exame. Eu vou estar postando numa segunda-feira aqui em Sorocaba, então significa que o exame vai ser feito na terça-feira. Então eu espero que você hoje, com calma, tranquilo, vai ouvindo o que eu tô te falando passo a passo e vai lembrando os detalhes da instrutora ou do instrutor, tá? E lembre sempre, o instrutor, cada um tem um jeito de ensinar. Então, cabe a você questionar aquilo que você fica em dúvida. Cabe a você determinar coisas que muitas vezes não dá para adivinhar. Quando eu estava dando aula, o que eu fazia? Muitas vezes a pessoa chegava uma pilha de nervos, nada dava certo, controle de embreagem, nada funcionava. O que você tem que fazer? Eu, como instrutora, o que eu precisava? Deixar a pessoa mais à vontade comigo. Como assim mais à vontade? Muitas vezes as pessoas acham isso estranho, mas não é, gente. Vocês precisam estar à vontade com quem está ensinando vocês. Eu perguntava com quem a pessoa aprendeu a dirigir, caso ela já tenha alguma noção. Perguntava se a pessoa tinha namorado ou namorada. Eu tentava, no máximo, relaxar a pessoa, para que ela possa se interagir comigo e eu poder passar as informações para ela. Muitas vezes a pessoa era muito quieta, ela não conseguia falar, ela não conseguia perguntar. E também tem o outro lado da moeda, né? Que é a pessoa que quer falar demais, que quer contar muitas histórias e acaba perdendo muito tempo da aula. Então, existem os dois lados. Então, muitas vezes você tem que desacelerar quem é acelerado e acelerar quem é desacelerada. Essa que é a verdade. Eu espero ter passado algumas informações muito importantes, ou pelo menos a minha ideia é tranquilizar você no dia do exame. E espero comentários aqui para que vocês me deixem ciente do que eu devo falar mais com vocês em véspera de exames. Aqui em Sorocaba, pelo menos, é na terça-feira. Então, nos outros lugares eu não sei. Mas eu espero que vocês possam se acalmar, entrar nos detalhes sobre e fazer as perguntas para que eu possa fazer um próximo vídeo para vocês. Muito obrigada pela atenção, um forte abraço e que Deus abençoe a todos.
Muito obrigada. Beijo no coração.